voltando a falar do Bahia, né? A gente vê essa preocupação do Rogério Ceni de ir poupando os jogadores e isso tem surtido um efeito muito positivo. O elenco tricolor tem mantido um padrão que, independente de você estar com os titulares ou com os reservas, esse padrão é mantido, é seguro. Ou seja, é um excelente sinal para uma temporada tão longa e desgastante que o Bahia e tanto o Vitória também vão enfrentar nesse ano de 2024. A preocupação do Rogério Ceni é justamente poupar o físico dos atletas, né? Nesse começo de temporada em que os jogadores tiveram apenas 25 dias ali para se preparar, ele disse que não é o fundamental para um jogador profissional estar voando já na temporada, né? Então ele está usando o Campeonato Baiano, a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil, para deixar o time com essa rodagem, com essa... A gente está vendo a imagem as imagens do Sérgio Baiano. Do Sérgio Baiano, que se machucou no jogo. Já a gente vai falar desse assunto, trazer atualização. Mas o Rogério Ceni, ele está usando para os times ficarem, o time do Bahia ficar já ali sabendo como jogar, entrosado. Tanto o banco de reservas como o time principal. Só que nesse jogo aí que a gente está vendo imagens, o Bahia, ele, de fato, ele só poupou o Caulinho e o Everton Ribeiro, né? Porque não viajaram. Mas no segundo tempo, quando ele viu que o jogo estava difícil, o Jequié explorando muito ali as bolas longas, acabou que o time do Bahia precisou da cavalaria, como diz muito bem o Dario Senna, né? Jogadores titulares entrar em campo no segundo tempo para conseguir vencer a partida. A gente está vendo as imagens que nós mostramos agora há poucos instantes. Vamos trazer as informações que é importante. A gente viu no jogo de sábado, foi narrado com muita competência pelo nosso Hernan Peralva, entre Jequié e Bahia, que o zagueiro Sérgio Baiano, da equipe do Jequié, sofreu essa lesão que a gente mostrou agora nas imagens há poucos instantes, numa disputa de bola, né? O zagueiro caiu de mau jeito e sofreu um trauma na região lombar. Sérgio, a gente vai rever mais uma vez o lance, foi numa dividida com o Everaldo, né? Ele foi levado para o principal hospital da cidade de Jequié, que é o Hospital Prado Valadares, onde ele foi submetido a um exame de tomografia, que permite você ter um panorama mais detalhado do que foi que aconteceu ali na região lombar. Ele acabou sendo medicado logo depois, o exame constatou algumas fraturas na coluna, mas felizmente o tratamento será conservador. O que isso quer dizer? Não vai haver necessidade de cirurgia. O zagueiro passou por um momento muito difícil, como a gente pode ver nessas imagens. Depois que passou por todos esses procedimentos médicos, ele foi levado por essa ambulância para o Hospital Prado Valadares. Ele acabou tendo alta ainda no sábado, né? E pelo tempo de recuperação, Sérgio não vai ter mais condições de atuar nesse campeonato estadual no nosso Baianão. Mesmo que o Jequié consiga chegar à decisão do campeonato baiano. De qualquer forma, foi um lance que todos nós ficamos preocupados, porque independente de qual camisa ele esteja vestindo, a gente sabe que é um atleta, depende, né, da sua performance física. Naquele momento a gente viu o quanto foi a preocupação, não apenas os integrantes da comissão médica da equipe do Jequié, mas também a galera do Bahia, o pessoal da equipe médica do Bahia, todo mundo dando apoio e atenção, certo? A necessidade da entrada da ambulância para levar, mas a gente torce para que o Sérgio possa se recuperar dentro do prazo, o mais rápido quanto for possível e que ele possa brilhar junto com a equipe do Jequié na sequência da temporada, já que, né, o Jequié vai ter aí a possibilidade de construir, né, a temporada de 2025 com a participação na Série D do Campeonato Brasileiro. Agora foi realmente uma situação que eu imagino, Rainan, o quanto você deve ter ficado angustiado nesse momento, porque quando você percebeu, e a imagem ainda mexe muito com você, né? Quando a gente viu a imagem logo no início, você ainda falou assim, nossa, meu coração ficou apertado no momento. É porque somos seres humanos, né, meu amigo? E eu imagino o quanto você deve ter ficado apreensivo nesse jogo, na transmissão que você fez sábado ao lado do nosso Rodrigo Araújo. Pois é, foi uma queda muito feia, né? Ele estava totalmente desprotegido, caiu ali com a parte de baixo ali da coluna, né? Que a gente chama de lombar, região lombar. E dava para ver realmente a expressão de dor, ele não conseguia se mexer. Os departamentos médicos se uniram, né, para atendê-lo. E ele ficou muito próximo do nosso microfone, dava para ouvir o grito de dor dele, né? Que ele realmente é uma coisa que fugia do normal.
A gente vê a ambulância entrando aí, o jogo ainda estava rolando, para você perceber a gravidade. O delegado do jogo ficou chateado, né? Porque poderia alguém se machucar dentro de campo também, com essa entrada da ambulância, com os jogadores focados na bola. Só que ele foi atendido, foi levado para um hospital e viu a fratura, né, na vértebra. Graças a Deus, né? Não é nada mais sério que possa impossibilitar ele de jogar futebol, só que ele vai ficar 2 meses afastado aí. Agora, praticamente termina, quer dizer, perde o Baianão e perde o restante da temporada aí. Não sei como é que vai ser, se ele vai conseguir jogar a Série B do Campeonato Baiano por algum outro time, ou se vai para algum time fora da Bahia depois da recuperação. Né? Bom, eu torço para que ele possa se recuperar o mais rápido possível e, se caso não tiver condições de continuar no futebol baiano, apenas por essa questão de composição de elenco das equipes que vão participar da Série B do estadual, que ele possa brilhar aí, se recuperar, voltar à sua alta performance e ter condição de brilhar para alguma equipe, quem sabe na Série D do Brasileirão, né? Já que a gente tem muitas equipes nordestinas que participam dessa competição. Mas, tirando essa questão do lance que a gente acabou de falar e trouxemos as informações, tranquilizando os torcedores, tanto do Jequié quanto do Bahia, que viram e ficaram apreensivos, se a gente for, né, colocando esse lance aqui do lado, mas a gente for focar no jogo, o Bahia demorou um pouquinho para entender a questão de como estava se comportando o Jequié, né? Tomou uma pressão no início, que eu vi a hora de você gritar gol. Adriel, que salvou a pele tricolor em 2 defesaças muito difíceis nesse jogo incrível que foi entre Jequié e Bahia. O Jequié mostrou sua força, né, dentro de casa, mostrou também a força da torcida. Teve boas oportunidades, como eu falei, né, com bolas esticadas ali para o Capa do lado esquerdo, que se precipitou para mim no primeiro chute. Eu fiquei com essa impressão, amigo. Foram as 3 tentativas seguidas que vinha dando certo. Depois o Rogério Ceni conseguiu consertar, a gente vendo aí uma das finalizações que o Adriel salva, né? E, para mim, só no segundo tempo que o Bahia realmente foi perigoso, né? Começou a chegar com perigo, porque ele colocou o Caio Alexandre, colocou o Jean Lucas. Então, ele deu uma melhorada no time, colocou as peças principais, colocou ali 30 minutos, deu uma minutagem de 30 minutos para esses atletas que vão ser titulares amanhã no jogo contra o Caxias, que é um jogo importante da Copa do Brasil. E aí sim, o Bahia só lá no finalzinho do jogo, os 44 minutos, conseguiu o gol da vitória. Olha outra chance aí, ó, de uma bola esticada para o Alex, que ele chutou e o Adriel salvou. Por outro ângulo, você vendo a defesa do goleiro do Bahia. O Jequié estava mostrando as suas garras. E eu acho que na Fonte Nova tem chance sim de aprontar para cima do Bahia. O Bahia tem a vantagem do empate, empatou 0-0, 1-1, 3-3, passa de fase, só que o Jequié apronta e apronta muito, inclusive já aprontou para cima do time do Bahia. Lembremos, né, Renan, e foi boa essa sua observação, hein, Juliana? Porque no jogo em que Bahia e Jequié se enfrentaram na Fonte Nova, o resultado foi 1-0 para o Jequié, o que já seria o suficiente, se caso o Jequié conseguir repetir essa performance, já seria o suficiente para levar a decisão para os pênaltis, Ju. Exatamente. Ou seja, não está nada definido. E, Ju, o Rogério Ceni pretende colocar o mesmo time desse jogo de novo, né? Não vai ser o time titular. Isso significa para o Jequié um lampejo aí de possibilidade, né? Então, acho que o Jequié vai sim vai para cima, não tem o que perder. Já está com o 1-0 que aconteceu no Valdomirão, é um placar muito aberto ainda. Então, se o Jequié consegue fazer o que fez no primeiro jogo, ainda na primeira fase, de construir esse gol que é no contra-ataque e se fecha muito bem e, enfim, não cede espaços para o Bahia conseguir tocar a bola, construir jogadas, circular no meio-campo e finalizar bastante, então o Jequié tem sim possibilidade de conseguir construir 1-0 ou 2-0. Não é fácil, na Fonte Nova menos ainda, mas não é impossível. Então, acho que vai ser um jogo acessível, difícil, porém acessível para o Jequié, muito por conta do Bahia não ir com a cavalaria desde o início, né, Raimundo?